Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Hoje é dia 1 de fevereiro, fiz aqui uma seleção de notícias em relação ao Benfica para nós discutirmos aqui e comentarmos neste espaço deste canal, que é o canal Águia 1904. E vamos começar por falar da apresentação do Prestiani. Prestiani apresentou-se no Benfica e apresentou-se afirmativo, convicto, confiante. E gostei desse espírito Prestiani. Portanto, Prestiani, para quem não sabe, tem 18 anos, foi contratado ao Vélez por 9 milhões mais 2 por objetivos, e vocês perguntam-se, já se fala neste nome há tanto tempo, porque só agora? Porque foi ontem, dia 31, que ele completou os 18 anos. E tendo em conta as novas leis da FIFA, só maiores de idade é que se podem transferir para plantéis principais. Nessa medida, completou 18 anos, assinou pelo Benfica ontem, foi apresentado ontem, na quarta-feira, e, como estava a dizer, 9 mais 2 milhões por objetivos, contratado ao Vélez, cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, portanto, o Prestiani passa a ser o senhor 100 milhões, e um contrato longo até 2029. A frase que eu retenho deste jogador é a seguinte: gosto de encarar os adversários e marcar golos. Portanto, é isso que eu espero deste jogador, que ele de facto seja uma mais-valia no 1 para 1 e consiga aparecer em posição de finalização e marcar golos. Ele disse várias declarações, não vou estar aqui a citá-lo, mas disse várias declarações em relação ao estádio, disse que nunca tinha jogado, disse que nunca tinha visto um estádio, nunca tinha jogado num clube, aliás, com um estádio tão grande, tão magnífico como o Estádio da Luz. Falou também dos seus compatriotas, Otamendi e Di Maria, dois campeões do mundo, da seleção do seu país, Argentina, que estão no Benfica. Ele disse que para ele é um privilégio e que terá muito a aprender com eles e que será, no fundo, uma ajuda para Prestiani e para a sua integração ter estes dois argentinos que são referências na Argentina e do Benfica, no Benfica, na sua nova equipa. Falou também do passado, do legado benfiquista que existe de argentinos. Portanto, tivemos grandes argentinos no Benfica, como Aimar, Saviola, assim à cabeça lembro-me destes dois. E, portanto, é mais um argentino que vem engrossar a lista de argentinos que passaram pela Luz. Esperemos que faça história, esperemos que seja feliz e esperemos que consiga atingir um nível exibicional que outros jogadores na sua posição atingiram, como o Di Maria, que ainda hoje joga na Luz e tem boas atuações, ou como, eventualmente, o Aimar, mas o Aimar já é noutra posição. Portanto, acho que se ele conseguir atingir o nível que o Di Maria alcançou no Benfica, o Di Maria, quando chegou ao Benfica com 17 anos, foi em 2007. Portanto, se ele alcançar o mesmo rendimento que o Di Maria atingiu quando chegou em 2007, seria magnífico. Aliás, o Di Maria, só no ano seguinte é que teve a afirmação do Benfica, porque ele, quando chegou ao Benfica, estava tapado pelo Reis. Depois, no ano seguinte, sim, já com Jorge Jesus é que se afirmou, porque na altura tínhamos o Kike Flores, que não gostava muito no Di Maria. Portanto, se ele atingir, reformulando, se ele atingir aquilo que o Di Maria atingiu em 2008 no Benfica, na época de 2008-2009, será porreiro. Artur Cabral foi eleito, o gol que ele fez de pontapé de bicicleta contra o Estrela da Amadora, aos 44 minutos, aliás, foi considerado o gol do mês, e só podia, quer ser um pontapé de bicicleta. É verdade que a execução do pontapé, agora há quem diga que ele bateu com a canela, não sei se bateu ou se não, que eu não fui ver vi a repetição na altura e não voltei a ver. Mas o que é facto é que o gesto técnico foi perfeito. Recepção de bola com a peitaça, bom domínio de peito e pontapé de bicicleta eficaz, com a bola a entrar na baliza. Portanto, grande gol do Artur Cabral, e mereceu plenamente ser eleito o gol do mês. Só podia ser Artur Cabral. Quem mais poderia ser o gol do mês se não Artur Cabral? Artur Cabral demonstrou, de facto, que apesar de ser um jogador alto e apesar de ser um jogador que neste momento é pesado, mas não é pesado de gordura, é pesado de massa muscular, provou que tem habilidade. Que por vezes o facto de teres um centro de gravidade alto, porque normalmente os jogadores que são altos são acusados de serem toscos, porque têm um centro de gravidade mais alto. E, portanto, estatisticamente, um jogador alto não há de ser tão criativo como um jogador mais baixo. Mas os homens não se metem aos palmos nem para o bom nem para o mau, nem para o bom. Portanto, há quem diga que os jogadores altos são bons para a defesa e bons para a ponta de lança, mas tecnicamente não são evoluídos. Neste caso, ele mostrou que tecnicamente foi positivo ao executar um pontapé de bicicleta de grande dificuldade técnica, quase ao nível do Ibrahimovic. A nível daquela execução técnica, não estou a falar em termos gerais. Depois temos aqui também o Otamendi, não é? Que desde 2000 marcou 2 golos seguidos. O Otamendi marcou ao Estoril, marcou ao Estrela da Amadora, portanto marcou 2 golos seguidos. E isto é quase inédito na carreira do Otamendi. O Otamendi é um grande central, passou por bons clubes, passou por um bom clube que é o nosso rival Porto, passou por um grande clube, pelo um bom clube que é o Valência e por um grande clube que é o City. E nunca marcou muitos golos. A época em que ele marcou mais golos foi no Porto, marcou 6 golos, na época 10-11, e no Valência marcou também 6 golos, igualmente 6 golos, na época 14-15.
No City marcou 5, na época 17-18. Daí para todas as outras épocas do Otamendi é sempre um golo, 2 golos, 0 golos. Portanto, é um central que não marca muitos golos, apesar de ser um verdadeiro patrão e um líder. Até um pouco surpreendente, porque todos nós falássemos Otamendi. O Otamendi é um jogador que marca 5, 6 golos por época, é o que nós pensamos. Um centralão e tal. Centralão é facto, mas não é um goleador. E no Benfica não tem sido goleador, embora tenha sido o patrão da defesa e quando chegou foi logo capitão. Portanto, tem outros méritos que não a finalização. Mas será que aos 75 anos Otamendi vai se afirmar mais uma vez como um central goleador? Essa é a questão que eu deixo no ar. Ele esta época vai com 2 golos, mas 2 golos consecutivos. Portanto, será que ele vai manter esta veia goleadora? Esperemos que sim. E que Otamendi iguala os números que alcançou em termos de golo no Valência, por exemplo, que foram 6. Mas o mais importante é que ele defenda bem. Mas se conseguir conciliar as duas coisas, melhor ainda. Eu acho que ele, quando aparece na área, aparece com perigo. Apareceu com perigo no jogo contra o Estoril a marcar um golo à ponta de lança e apareceu agora contra o Estrela da Amadora também a fazer um bom golo. Em relação também à FIFA, portanto, a FIFA anunciou as maiores transferências de 2023 e a segunda maior transferência de 2023, quem é que vocês acham? Vamos mandar assim para o ar. Quem é que vocês já acham que teve a maior transferência de 2023? A segunda maior transferência de 2023? Bom, nós temos grandes clubes, não é? Mas quem é que vendeu um jogador a preço de mina de ouro e que mesmo assim foi campeão nacional? Foi o Sport Lisboa Benfica. Portanto, o Benfica vendeu o Enzo, um bocado a contragosto na altura, pelo valor da cláusula, 121 milhões de euros, em 2023, e esse foi o segundo jogador com melhores valias do ano 2023. Portanto, o Benfica fez o negócio mais alto, não posso dizer melhor ou pior, porque isso já é uma questão de perspectiva, mas em termos de números, o Benfica fez o negócio mais alto, o segundo negócio mais alto de 2023, segundo a FIFA. Portanto, é uma prova que o Benfica continua a ser uma boa máquina de venda de jogadores e de títulos, porque fomos campeões, somos o clube com mais títulos em Portugal, podemos novamente ser campeões este ano e este negócio do Enzo não prejudicou o campeonato nacional porque fomos campeões e tivemos o Chiquinho a grande nível a fazer a vez do Enzo. Até diziam, até havia aquela música que é Chiquinho, je ne sais pas. Eu parto do je ne sais pas, acho que não fica... Mas isso é apenas a minha opinião pessoal. Eu gosto de Portugal, português, língua portuguesa. Je ne sais pas, falar em francês, ok. Porreiro foi um cântico porreiro com uma boa mensagem, mas eu não cantaria esse cântico porque tem aquela expressão em francês, nada contra os franceses, mas eu prefiro uma expressão portuguesa. Quem é o Enzo? Não sei, acho que ficaria mais fixe. Mas isto agora não tem muito a ver com o caso, cada um faz aquilo que quer. Portanto, Enzo vendido por 121 milhões, um bom negócio em 2023. Ele quis sair, portanto, um jogador que pedia a sua saída, que exigia a sua saída, ficar contrariado, era um problema e acabou por sair no valor da cláusula, não havia nada a fazer. Em relação também ao Musa, o Musa, portanto, vai ser confirmado ainda hoje na MLS, portanto, o jogador, o mercado de transferências fecha na MLS a 23 de Abril, portanto ainda há tempo para confirmar, mas em princípio o jogador vai ser confirmado ainda hoje. O Musa é um jogador que chegou ao Benfica em 2022, o último clube que ele esteve era o Boa Vista, mas não foi o Boa Vista que recebeu... O Boa Vista recebeu, salvo erro, 6,5 milhões, mas aquilo foi um negócio estranho, mas agora não há tempo para explicar. E ele, no Benfica, em 2 épocas, fez 17 golos. 11 na primeira época, e este ano já é com 6 golos. Portanto, fez 17 golos, é um jogador que era utilizado maioritariamente a partir do banco de suplentes, e é um jogador que sempre foi eficaz quando partia do banco de suplentes. Nunca se conseguiu afirmar como titular. Acho que teve um pouco de falta de sorte, porque atitude ele tinha, compromisso ele tinha, é um jogador esforçado, mas que por vezes nem sempre a sorte o acompanhava. Teve alguns azares, nomeadamente foi logo expulso no jogo inaugural contra o Boa Vista, depois teve alguns problemas musculares que impediram a sua progressão, e agora tem uma concorrência forte de Artur Cabral e também de Marcos Leonardo, que chegou, viu e marcou. Marcos Leonardo tem 3 jogos, marcou 3 golos, é um jogador que vinha parado, vinha de férias, e mesmo assim conseguiu, graças à ótima gestão de Roger Smith, entrar e marcar golos. Se o Roger Smith fosse pô-lo logo de início, provavelmente o jogador ia ser queimado, porque o jogador não está em condições de fazer 90 minutos, apesar de ter 19 anos. E os adeptos vão dizer, mas espera lá, este puto tem 19 anos, chega aqui ao Benfica e não se aguenta 90 minutos.
iriam cair em cima. Assim o treinador sabia que o jogador estava parado há um mês, sabia que o jogador vinha de um campeonato traumático pelo Santos, onde desceu a divisão. É verdade que marcou 17 golos pelo Santos, pela segunda época consecutiva. É verdade que era a grande estrela do Santos. É verdade que é uma das grandes joias da coroa do futebol brasileiro. É comparado ao Neymar, etc. Ao Neymar, o bom Neymar, não o mau Neymar. Mas a verdade é que estava parado. A verdade é que vem de uma época traumática, porque o Santos é um grande clube e desceu de divisão. Portanto, um clube grande do Brasil descer de divisão é traumático. E está a saber levar o jogador aos poucos. Pode ser que ele se afirme, pode ser que ele jogue. Vamos aguardar. Em relação ao Carreras, a minha perspectiva, que eu vos tinha dito logo, quando há uma semana atrás ou duas, salvo erro, a minha previsão é que o jogador entrasse de início no próximo jogo do Benfica, que era nesta altura, a seguir aos jogos da Taça. O início, a retomada do campeonato seria, acreditaria que ele jogasse de início mais ou menos nesta altura. No entanto, o Roger Smith é que sabe, o Morato é um jogador que não é um defesa esquerdo, mas que tem feito a posição, tem garantido consistência defensiva. Às vezes o pessoal já tem aquela coisa, aí a culpa do gol foi do Morato, não sei o quê. Mas depois nós vamos a ver e puxar a fita para trás, espera lá, então, mas o gol foi do lado. O gol que o Benfica sofreu, por exemplo, contra o Estoril, foi do lado do Freddy Costa, como é que a culpa é do Morato? Às vezes o pessoal já começa a criticar o jogador, às vezes sem muita noção, mas é verdade que ele não é um defesa esquerdo. É verdade que ele estava ali para tapar buracos. Eu já falei do contexto em que ele chegou a defesa esquerda, não vou estar aqui a falar, senão torna-se repetitivo e torna o vídeo muito longo. Portanto, a minha posição é esta. Se o Carreras estiver já rotinado em termos defensivos, nomeadamente entrosado a nível da linha de fora de jogo, nomeadamente a nível do posicionamento defensivo, o seu e o dos seus colegas, ter a noção do tempo e do espaço no momento defensivo, e se já estiver rotinado também nos cantos no momento defensivo, acho que poderá ser uma mais-valia. Se ainda não estiver rotinado, tem que aguardar, e essa decisão tem que ser do Roger Smith. O Morato é um jogador que dá-me algum descanso tê-lo ali do lado esquerdo. Sei que a nível ofensivo não consegue ter a produção que o Carreras eventualmente poderá ter, e portanto será digamos uma fast timing. Temos que perceber qual é o timing para pôr o jogador, para não queimar o jogador. E isso só o treinador é que sabe. Portanto, neste momento eu não me choca minimamente que jogue o Morato a defesa esquerda, por uma questão de adaptação do jogador que chegou agora, que vem de um clube que era o penúltimo classificado da La Liga e que nem sequer era titular. Portanto, temos que também, não podemos simplesmente queimar o Morato, temos que dar-lhe tempo. É verdade que fez um mau jogo contra o Estoril, definitivamente, mas contra o Estoril já jogou um bocadinho melhor. A sequência anterior de jogos ao Estoril estava bem, agora está a entrar numa fase descendente, não sei se é pelo facto da concorrência, mas não está tão bem, é verdade, o Morato, e portanto é uma questão de aguardar e vemos o que é que vai dar. Bom, forte abraço, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!